Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Direito de Empresas. Na aula de hoje, o nosso tema é propriedade industrial. Vamos iniciar a nossa aula tratando da abrangência do direito industrial. Basicamente, existem 4 bens imateriais que podem ser protegidos pelo direito industrial. São eles: a patente de invenção, o modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o registro de marca. O empresário titular desses bens, ele tem o direito de explorar economicamente tal objeto, garantindo a si a exclusividade do uso. Para que alguém explore um bem industrial que é patenteado ou que é registrado, essa pessoa ela precisa primeiramente da autorização ou da licença do titular do bem. Cabe destacar que, assim como os bens do patrimônio do empresário, as patentes e os registros também podem ser alienadas. Os direitos industriais, eles são concedidos pelo Estado por meio de uma autarquia federal bastante conhecida, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou INPI. É ele que é o responsável por registrar e licenciar as invenções, os modelos de utilidade, o desenho industrial ou a marca. O valor de uma dada tecnologia geralmente depende das condições de apropriabilidade, ou seja, da possibilidade do inventor ou do inovador manter exclusividade sobre a tecnologia por um determinado período de tempo. Esse controle ele é geralmente exercido através da propriedade intelectual sobre bens e materiais por meio de patentes. Em alguns casos, a tecnologia não é patenteável e a proteção é mantida por segredo industrial. Uma tecnologia que é facilmente imitável leva os rendimentos monopolistas de uma inovação a quase zero. A propriedade intelectual, ela é essencialmente um direito que é outorgado pelo Estado por meio de leis específicas por um prazo determinado. A propriedade intelectual permite ao seu detentor excluir terceiros da sua comercialização. Vamos olhar então a 2 formas de propriedade intelectual. Uma delas é a patente de invenção. A patente de invenção é concedida no caso do objeto possuir os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, levando em consideração não apenas a ideia como foi expressa, mas também a sua aplicação prática. Já o modelo de utilidade, ele trata de um dispositivo ou de uma forma nova conferida a um objeto conhecido, visando aumentar ou facilitar a sua capacidade de utilização. Se refere mais a um detalhe do funcionamento ou da utilização do que propriamente de uma inovação estética ou de uma nova configuração. Por exemplo, podemos pensar como modelo de utilidade uma nova engrenagem em um isqueiro, por exemplo, ou então um novo dispositivo para a abertura de uma lata, também pode ser constituído como um modelo de utilidade passível de ser patenteado. Vamos olhar mais de perto os artigos 6º e 7º da Lei de Propriedade Industrial. O inciso 2 relata que a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos terceiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença à titularidade. O inciso 3 nos diz que, quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 2 ou mais pessoas, a patente pode ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. E o inciso 4º nos diz que o inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Olha só que curiosidade. O artigo 7º nos traz que, se 2 ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente,
o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou de criação. E caso haja a retirada de um depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará prioridade então ao depósito imediatamente posterior. Ainda sobre invenções e modelos de utilidade patenteáveis, vamos olhar mais de perto o artigo 10. Ele relata as exceções, aquilo que não se considera invenção e nem modelo de utilidade. Temos aqui as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, as concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, programas de computador, apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, e também o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Vamos olhar mais de perto aqueles 3 requisitos de patenteabilidade de invenções e modelos de utilidade. O primeiro princípio, ou requisito, é o da novidade. Segundo ele, não basta para a obtenção do direito industrial que a invenção ou modelo de utilidade sejam originais. É necessário que essa criação seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial. Ou seja, para fazer o uso nos termos da lei, a criação não poderá estar compreendida no termo chamado juridicamente de estado da técnica, aquilo que já se conhece. O segundo requisito é o de atividade inventiva. A lei define que a invenção apresenta inventividade quando não é uma decorrência óbvia do estado da técnica. Ou seja, a invenção ela deve ser nova para os técnicos da área, de modo a apresentar um real progresso. Já no que se refere ao modelo de utilidade, ele atende ao requisito se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. E isso depende do parecer dos especialistas da área que vão analisar esse modelo de utilidade. O terceiro requisito é o da aplicação industrial. Por meio deste princípio, entendemos que somente a invenção ou modelo que seja suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado. Então, segundo esse princípio, quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de um combustível que ainda não existe, não terá direito à patente por faltar à sua invenção justamente esse requisito, o da aplicação industrial. Por fim, temos o requisito do não impedimento. Segundo este requisito, a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, que sejam patenteadas determinadas invenções ou modelos de utilidade. De acordo com a lei, são exemplos de impedimento legal aquelas invenções e modelos de utilidade que afrontem a moral, aos bons costumes, a segurança, a ordem e a saúde pública, também as substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico e, por fim, os seres vivos, exceto se transgênicos. Após o procedimento administrativo protocolar, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial expede a patente. A patente de invenção ela tem duração de 20 anos, ao passo que a patente de modelo de utilidade tem duração de 15 anos. A contagem do prazo de duração, seja ele de 20 ou de 15 anos, é contado a partir da data em que o pedido foi protocolado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos agora tratar de registro industrial e vamos olhar os conceitos de marca e desenho industrial. Quando tratamos de marca e desenho industrial,
Para fins de concessão do direito de exploração exclusiva, eles também precisam ser registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É importante destacar que o direito de utilização exclusiva somente ocorre a partir do momento em que estiver registrado. Vamos olhar primeiramente o conceito de desenho industrial. Segundo a teoria, o desenho industrial é um bem imaterial que se exterioriza pela forma ou pela disposição de linhas e cores de um objeto suscetível de utilização. Sabemos aqui que a diferenciação do produto através de um design exclusivo é muito importante para as competitividades das indústrias de bens de consumo e produtos embalados para o usuário final. Para que o desenho industrial seja concedido, é necessário que ele atenda 3 requisitos. O primeiro é o da novidade. Segundo este requisito, a forma criada pelo designer deve, para merecer o direito de propriedade industrial, propiciar um resultado visual que seja inédito, desconhecido dos técnicos do setor. O segundo princípio é o da originalidade. Segundo este princípio, ou requisito, o desenho industrial é original quando apresenta uma configuração própria, não encontrada em outros objetos, ou quando combina com originalidade elementos que já sejam conhecidos. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é mais uma questão estética. E o terceiro requisito é o do desimpedimento. A lei impede o registro de desenho industrial em algumas situações. São exemplos de impedimento: desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentórios à liberdade de consciência. O registro de desenho industrial tem o prazo de duração de 10 anos, contados a partir da data do depósito, e pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, segundo a Lei de Propriedade Industrial, artigo 108. É importante destacar também que a taxa devida ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial pelo titular desse registro, denominada de retribuição, tem incidência quinquenal. Agora, no que se refere ao conceito de marcas registradas, sabemos que estas conferem uma identidade ao produto, permitindo a sua identificação pelo consumidor. Desenvolver uma marca forte requer grandes investimentos em marketing, mas pode ser uma boa alternativa para fugir da competição por preços, que costuma ser típica entre produtos sem uma identidade marcante. As marcas registradas também requerem alguns requisitos para serem assim consideradas. O primeiro requisito é o da novidade relativa. Segundo esse requisito, não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou o signo utilizado não precisam ser necessariamente criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados ou então dos serviços prestados. Justamente por esse motivo, a marca é protegida em princípio apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela podem eventualmente ser confundidos pelos consumidores. O segundo princípio é o da não colidência com marca notórica. Segundo este princípio, as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPE, merecem a tutela do direito industrial em razão da Convenção de Paris, da qual o Brasil participa. E o terceiro princípio é o do não impedimento. Segundo este princípio ou requisito, a lei impede o registro como marca de determinados signos, como por exemplo as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorizado pelo seu titular. Para ser registrado como marca, o signo não pode enquadrar-se nos impedimentos legais. O registro de marca tem a duração de 10 anos a partir da sua concessão. Ao contrário do prazo da patente, o registro de marca é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula!